verificando conexão. Uhul. Sempre tem esse momentinho da gente ajeitar a câmera, né, gente? Cara, vou falar uma coisa pra você. Eu preciso muito ir ao cabeleireiro. Mas muito. Falando sério. Tipo assim, não há nada que eu faça no meu cabelo que dê jeito. Ele tá muito sem corte, tá meio, sei lá, meio seco. Não sei. Babi, você tem ideia do que fazer? Vou colocar uma meia enquanto isso. Que tá frio. Babi. Oi, querida. Tô cansando minha meia. Ficou frio de repente. Caiu o sol. Eu tava ouvindo boa noite, querida. Boa noite, Marina. Eu tava ouvindo você falando do seu cabelo e eu tô rindo porque o meu eu prendi um pouquinho também por causa disso. Justo na hora. Até que de manhã ele tá legal, ele mostra um humor. E aí depois eu tomo um banho, faço um make, e ele fica tão tipo, yeah. E aí eu falei, eu vou prender um pouquinho, porque, né? Enfim. Mas tá lindo o seu cabelo. Mas aqui a gente faz falta, sabe o quê? Falta cortar, você tem que cortar as pontas. Esse negócio que você não, sabe, das pontas. Olha aqui, ó. Cara, O meu, o meu, ponta. o meu, ele parece que tá curtinho e tal, mas é porque ele tava mega curto em março. Você vê minhas fotos e o show que eu fiz em março com as músicas da Marina Lima, muito lindo. Depois eu te mando o vídeo. Eu vi você cantando, maravilhosa. Então, ó, a minha franja tava francesa, ela tava aqui, ó. E hoje a franja já tá assim, ó, virando um franjão londrino, saca? Total. A minha também, eu tava usando franja mais curta. E aí o problema é que essa franja assim, ela não é feita pra ficar pro lado. Você entende? Então olha isso. Não, gente. Cara, a gente vai criar um novo estilo. Você vai ver. Total, as pessoas estão muito cabeludas, né? Mas eu sei cortar cabelo dos outros. Dos cortei outros. já do meu marido 2 vezes. Eu cortei da minha mãe, da minha sogra. Cortei Incrível. do meu sogro. Todo mundo. Gente, Menos Marina, você é muito mágica, cara. O meu eu não consigo. Fazer isso. A minha mãe pintou o meu cabelo, aí foi bom, assim. Cara, eu aqui, não tô vou sem pintar faz 3 Então, meses. mas aí tem que, tipo, pegar a sua cabeleireira, e falar, escuta, então, o que que a gente usa? Mas como é que bota? Mas quais as proporções? Tá, mistura, não deixa esperar, tá, faz como? Tipo, pega um tutorialzinho, pá, e pede pro teu maridão pra fazer, cara. Pede pro teu Eu até marido. esqueço que tá todo mundo já ouvindo, parece que eu tô no telefone só com você. Eu vou, eu vou te falar, vai Gente, criar um, a gente vai criar fala- um, opa, vai criar um bonding, assim, sabe? Você e seu marido, essa coisa de pintar o seu cabelo, vai ser todo um lance de confiança, assim, vai next level, cara. Eu acho que eu vou deixar, sabia? Quer dizer, não sei. Vamos Eu ver não se eu sei aguento. também. Eu tenho vontade, assim, de um dia ser toda, tipo, aquele... Tem umas fotos de umas mulheres muito incríveis, né? Com Tem. o cabelo todo branco, mas o meu ainda não tá assim, então vai ficar meio lá, Total. ficar ainda... Aliás, que coisa louca, né? Isso é uma coisa dos nossos tempos, assim. Quando eu fiz a conversa com a Penélope, a gente falou muito disso, assim, do como que ser uma mulher hoje de 45, 50 anos não tem nada a ver com o que era Não, quando a não. gente tinha Impressionante. 20, 30, sei lá. Olha só as mulheres de 50, tá? Vamos lá ver. Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Jennifer Aniston, Julianne Moore, Cameron Diaz, tudo Sandra quase 50 Sandra anos Bullock. passada ou para pouquinho já chegando lá, entendeu? E aqui a Essas gente, mulheres. eu não sei quantos anos tem as nossas meninas, né, as nossas VJs da nossa galera, né, que nasceu nos anos 70, né, as nossas atrizes, mas tem uma galera, assim, tipo 40 e pouco, indo para os 50 de boa. Eu estou me reestruturando de uma forma digital, entendi que algumas coisas eu não estava fazendo, e aí eu tô com uma produtora, são 2 rapazes, assim, são mais novos que eu. E aí um deles me ouvindo falar das minhas dúvidas, falou assim: você tem quase 50 anos, né? Cara, Marina, muito louco, cara, porque aí me veio a referência antiga do que é os 50. É. Aí eu olhei e falei, 50? Tão longe? Aí eu falei, não, tão longe nada, daqui a 5 anos. What? Meu! Eu fiz 51. Você o quê? Não. Eu vi. 69. Gato, gente, olha só. Toda a galera que tá aqui com a gente, tô vendo um número bom aí de uma galera que tá junto. Gente, vocês têm que ver o Marinando, que é o canal de culinária e outras cositas da Marina Persson.
Vou te falar, não só porque o conteúdo é incrível e até dá vontade de, para quem não sabe Agora cozinhar. Não, sério, até para quem não sabe cozinhar, porque não entende muito a logística, meia culpa aqui, e dá até falou assim, cara, não é tão bicho de sete cabeças assim. Mas, por um outro lado, ela põe uns figurininhos assim, tipo, vem aqui cozinhar, a cinturinha, amor, aquele estômago batidinho, que você fala, meu, a foto que ela botou hoje, ela pegando sol, aliás, você pegando sol, coisa mais linda, o esforço de estar na janela pegando sol. Eu tenho vitamina D Gatíssima nesse super biquíni baixa. branco. Eu tenho super... A vitamina D minha é sempre baixinha. E eu tava no meio no mato, no sítio, e aí lá conseguia pegar sol e tal. Bom, E aqui em São Paulo, na minha casa, a única janela que é pega porque sol de manhã. Aliás, no inverno, acho que é a única janela, ponto, porque aqui na sala bate no verão, mas não bate no inverno. Ela é aquele micro quadradinho. Aí, cara, sabe o que eu faço? Eu levo tudo pra lá. Levo o jornal, o café, o computador, o telefone. E existe Aí lá. começa a ficar com calor. Aí eu falei, vou ficar de calcinha e sutiã na janela? Vai que vem um vizinho olhar. Eu vou botar um biquíni. E faz dias que eu tô assim. Eu boto um biquíni e fico lá. Falei, só quem quiser ver, gente. Vai ver o que é de biquíni. Quem It's nunca? okay. Né? Quem vir, parabéns. Quem quiser usar telescópio, parabéns. Mas, Babi, vem cá, você não cozinha? Me conta. Ainda não, eu acho que eu tenho que ir lá para sua casa. Eu te ensino com o maior prazer. Eu acho que tem uma questão psíquica de uma resistência, porque, assim, eu estou estudando psicologia há 2 anos, tem umas coisas que você já reconhece, né? Eu acho que eu sou muito feminista, de um feminismo esse feminismo mais que está hoje, mas que tem sua razão de ser, né? Eu sou de um feminismo que já prega o igualitarismo, né? Há muito tempo. Eu sempre fui muito combatida com isso. E uma das coisas que me fez não chegar muito perto da cozinha, e sim, enquanto todo mundo ainda estava indo a barzinho, indo ao cinema, eu já estava trabalhando, já estava fazendo os castings, já passava a tarde inteira, não era escolhida, um monte de não, né, que a gente recebe trabalho com arte. Tem que ter uma autoestima muito poderosa para continuar. Né? Tem que acreditar muito, falar assim, tudo bem, hoje não, hoje me deram fora, hoje foram grosseiros, porque tem isso também, né? E hoje, poxa, eu achei que dava e não deu. Mas enfim, e nesse contexto eu saí para trabalhar muito cedo, mas eu ainda vejo muito aquela coisa da mãe cozinhando, perdendo coisas na casa, assim, perdendo de ver um filme, perdendo de ver uma sessão da tarde, né? Porque não era on demand, né? Tinha uns horários certos para você curtir algumas coisas na televisão. E meu pai trabalhava a semana toda, minha mãe trabalhava em casa, né? Era do lar. E essa lembrança, entendeu? Dela. Entendi. Ralação. E ele, Graça, faz a cerveja. Talvez entre eles fosse muito justo. É isso que eu, sabe? Mas a impressão que ficou pra mim, eu falei, eu nunca quero passar por isso. É outro modo de tipo assim, né? Eu não quero nem ser o que pede a cerveja. Nem aqui não tá, nenhum nem outro. Eu acho que se todo mundo fizer, eu acho que todo mundo trabalha numa hora e todo mundo curte na outra, entendeu? Então... Eu acho que a gente tem... Outro dia eu ouvi essa palavra, gente, vocês vão falar que o pessoal que está mais acostumado assim, sei lá, com teorias assim, sobre comportamento, vai falar, essa palavra é óbvia, mas para mim não foi. Foi a Nathalie Neri que veio me falar isso. A Nathalie Neri é uma influenciadora que eu adoro, que veio convidada aqui no Marinando. Aliás, você podia vir quando a gente voltar, sair da pandemia. Vou amar. Né? Vou te ensinar o que eu puder, enfim. Você vai ver um certo pânico, mas vai rolar. Não, mas eu gosto disso, eu gosto de fazer as pessoas perderem o medo da cozinha. Esse que é o meu lance, entendeu? Eu falo assim, olha, você vai... Eu já tô suando só de pensar, Maria. Mas sabe qual é o libertador? É assim, erre, só assim você vai aprender. Olha, não vai dar certo. Hoje eu fiz um negócio que deu errado. Olha que eu tenho experiência. Comecei a experimentar um quibe, misturei chia, botei batata, pus no forno, ficou seco. Falei, gente, entendi.
ficou seco, acontece. Aí Pode próximo, ser. eu vou falar, o que que eu vou fazer para não ficar assim? Mas enfim, a Nathalie Neri me falou isso, ela falou, é uma crença limitante. Eu tinha Isso. muitas crenças limitantes. É. Então, isso que você está me contando me parece um pouco isso. E aí eu já Crença queria limitante, emendar a gente fala bastante na faculdade de a psicologia, psicologia, exatamente. e aonde a cadeira que fala bem assim, sobre isso é de psicologia cognitivo-comportamental, né, o PCC. Eles falam bastante porque são essas crenças que eles veem primeiro e depois eles criam, vêm com todos os métodos que já foram experimentados. Tem um padrão americano, é muito eficaz, né, e inspira muito, enfim. Mas enfim, isso é um outro papo. Mas é isso, Mas tudo bem, vamos falar um crenças pouquinho de MTV, limitantes. depois a gente Crenças volta. limitantes. Olha, A eu gente tem peguei. muitas. Quando a gente se vê, a gente fala, nossa, tô cercada delas, eu Não, preciso trabalhá-las. e a gente não se fala há um tempão, então, tipo, é muita vontade de ai, tá aí com você. A gente devia ter se ligado antes para bater esse papo, É mas pra bater assim, esse mega papo, dar aquela aliviada. furava depois. É. Mas Ó, olha, você tô tá vendo falando. aqui uma pergunta aqui que talvez já tenha passado aí pra você, porque eu fiquei segurando, porque eu achei tão. Olha só o que MTV Top 20 perguntou. Falando em cabelo, o cara foi lá no cabelo ainda do início do nosso papo. Falando em cabelo, já começo com perguntas. Esse aí não tem preliminares, hein? Não, eu não sei se são meninas ou meninos, garotos ou garotas, são adultos, eu não sei quem Cara, são. galera. Eu amo todos eles. MTV que deu certo, MTV Top 20, MTV Brasil Memórias, MTV Brasil Abril. Esqueceu Tem alguém? todos eles, eu marco todos eles quando Eles eu são posto. maravilhosos. Aí ele botou assim, o perfil botou assim, falando em cabelo, já começo com perguntas. Qual foi a pergunta mais cabeluda que você e o Jairo tiveram de responder no Erótica? Ô, querido. Ah, vamos guardar essa. Essa é Vamos uma boa guardar pergunta. essa aí. Vamos chegar daqui a pouco nela. E minha filha tem 8 anos, tá, Rita? Só perguntando aqui. Perguntaram A assim. Cíntia tem 8 anos. Vai fazer 9 agora em dezembro. Ela fez a prova dos invertebrados. Isso hoje fez a prova de ciências e sabe que o Serginho Groisman vai fazer 70 anos, né? E daí o pessoal da UOL, maneiríssimo. É incrível, né? Quando você acha que ele teria? Quando você tinha 20, ele tinha 40. É verdade. É verdade, é verdade. Mas não é incrível? O cara é incrível, né? O cara é incrível. E aí, o repórter da UOL me ligou nesse momento que ela estava fazendo o testezinho. Aí eu botei o fone, e aí respondi a ele e tal. E nisso que eu estava respondendo a ele, porque o jornalista tem prazo também, né? A gente tem que respeitar. No que eu estava respondendo, cara, ela fez o Google Formulários, ela falou assim. Aí eu falei, você já enviou? Você já enviou? Porque eu não queria dar as respostas para ela, mas eu queria ter falado, olha, você leu direitinho, você tem que reler a prova antes de enviar, tá, minha filha? Porque às vezes você dá um mole, a gente... Claro. É uma novidade essa parada online, estudar online para criança, não existe método EAD para criança, né? A gente vai fazer, a gente tá inventando agora, tá criando e vivendo tudo ao mesmo tempo. Ela falou assim, não, mãe, mas eu reli tudo. Então, assim, vamos lá. Vale 6 pontos. Amanhã tem outra e até sexta-feira tem, gata. É uma loucura. O homeschooling tem me tomado bastante tempo. Bastante. Porra, eu imagino, cara, com criança dessa idade. A Lina tem 14. E aí, ao contrário, a gente não pode chegar perto dela. Não pode chegar perto do computador. Ela fala, não, ela faz assim, ó. Mas você sabe se ela... A Cíntia também, mas para fazer do jeitinho dela. E às vezes voa. Tomara não seja o caso da Lina. A Lina, com 14 anos, tem mais responsabilidade de falar assim, bom, se eu não fizer, quem vai ter que responder mal sou eu, né? Não, mas a Lina é super boa. Pois é. Mas assim, ela também tira a câmera. Não quer saber de presença de ninguém olhando. Ela também tira a câmera da aula? Não pode. Não pode comer na aula, não pode várias vezes. A gente vai levar um lanchinho na aula, fala, não pode, não posso comer no meio da aula, tô na aula. É porque os professores pediram para não, né? Então, enfim, mas a Cíntia às vezes tira, eu falei, amiga, 8 anos você já tá tirando câmera, com 14 anos tá dando a volta no. Que é isso? Não. Não pode. São coisas de todo dia, cara. Assim. Total. Eu vou te falar, na minha época de erótica, eu não imaginei que eu ia estar vivendo isso hoje, mas eu acho que eu tô... Quem imaginou, Babi? Gente, nessa época de erótica, não. No carnaval desse ano eu não imaginei vivendo isso. Eu tava lá,
Parece, fevereiro, eu tava lá bebendo cerveja da garrafa de Caraca. estranho que me deu um gosto, sabe? Passei um Bom, mas carnaval vamos tão falar maneiro no de interior do Rio e, pô, planejando meu show, vai rolar no Claro Hall, no Claro Hall, no Claro RJ, quando se você estiver aqui no Rio, claro que eu vou querer que você venha. E o show ia ser dia 28 de abril, super bacana, super lindo, com essa animação toda do Popstar e tal. E aí vai ser para quando os teatros todos reabrirem, mas vamos nessa. Foi isso que você Quero falou, a falar gente da não sua, eu imaginou. quero falar da sua carreira musical, mas vamos começar do começo. Quem era Babi antes de entrar na MTV? Se você assistia, se você gostava, se sim, que programas, que bandas, o que você curtia na MTV? Red Hot Chili Peppers, Extreme, E Linkin como Park, foi que você entrou na MTV? Como é que Pearl foi seu Jam. convite? Como é que foi a gestão, sei lá, a Foi origem assim, do foi assim, eu cresci podendo ver MTV, dificultou um pouco naquela parada quando virou o HF, que aí você tinha que chamar alguém, um antenista, para ele tentar captar lá e tal. Aí, tipo, eu enchi o saco da minha mãe, ela pediu alguém para vir, e aí botaram lá e tal. E aí, mas assim, o muito legal é que tinha tanto conteúdo musical, além dos videoclipes que eram incríveis, mas o que a gente fazia aqui no Brasil acerca do que ia exibir, que era o material gringo, né? Porque não existia muito videoclipe nacional ainda, as coisas foram acontecendo. Eram poucos, né? Eram bem poucos. Eram poucos e democratizaram. Eu entrei na época que a MTV democratizou, que a MTV abriu, que já tinha, poxa, videoclipe novo do El Chan, entendeu? Que aí, assim, todos os ritmos estarão aqui. Antes tinha uma coisa assim, as músicas gringas. E aí, de repente, você não tinha um samba, não tinha um axé, não tinha uma, né, não tinha um forró, não tinha, porque não existia mesmo o clipe, a disseminação disso, em termos de fazer audiovisual disso, né? E eu acho que era uma coisa, talvez, de um acesso diferente aos materiais, a fazer também videoclipe, né? Hoje em dia, com a globalização, você vê, qual a câmera mais legal? Aí você manda vir, paga em não sei quantas vezes no site, não sei o quê, faz um curso online, pega alguém para te ensinar, e você consegue, né? Ou você faz um curso, né? As coisas já estão aqui, a gente consegue fazer, e faz muitas vezes um super nível top que vira um nível internacional, né? Então, eu entrei na MTV nessa época. Mas assim, eu era uma modelo que queria muito, muito fazer televisão, que todo o dinheiro que recebia fazendo catálogos, desfiles, fotos, reinvestia em interpretação para vídeo. Então eu sabia que eu queria fazer novela e eu sabia que eu queria apresentar, mas eu não entendia como entender a oportunidade. Porque, né? Novela você sabe, tem ali a Globo, tem o Projac, tem os módulos dos produtores de elenco, você vai através de uma agência de modelo, que eu era modelo na época, existiam cursos de interpretação para turmas de modelo, porque era uma galera muito específica, que já era desinibida no não verbal, mas na hora de falar para a câmera ainda travava, natural. Claro. Não era requisitado a falar, né? Então, nesse meio tempo, assim, e eu me peguei sabendo muito da MTV. Uma vez eu fui para um casting, não sei quem me deu uma carona. Não, eu fui para o irmão da Luma, o Men de Oliveira. O irmão da Luma de Oliveira. Men de Oliveira, ele tinha acho que ele tinha uma fábrica de biquínis e tal, e a gente foi fazer um trabalho. Foi eu e mais duas modelos, a gente foi fazer um trabalho para eles, e tinha coisa da prova de roupa e tal. Ele falou, não, vou dar carona para vocês, vou levar vocês tal, até a fábrica. E do caminho, assim, daqui até o Rio, né, a gente foi ouvindo rádio, e cada música que tocava, eu me peguei falando, você sabe que essa música, não sei o quê, porque quando o cara compôs, blá, 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 você sabe que esse vocalista, quando ele se casou, não sei o quê, e aconteceu... Eu reproduzia tudo que eu ouvia na MTV. Então eu aprendia sobre a vivência de banda. Foi muito... Aí quando ele falou assim, você sabe bastante, né? Eu falei, eu vejo Vem cá, MTV. você falou, mas eu não ouvi. Quais eram as bandas que você... deixa eu dar um oi pro Thunder. Tantan! Tantan, você tem que chamar a gente para suas lives. O Thunder também tá fazendo live de 30 anos MTV. Ou não é de 30? Eu vou amar. Me chama, me 30 chama. anos, não é, Tan? Chama a gente. Nossa, eu vou amar. Então, Babi, quais eram as bandas que você curtia? Você falou, mas você falou no meio eu ouvia muito ali, entre anos 90, né, assim, ouvia muito Cranberries, Pearl Jam, Linkin Park,
Extreme. Falou Red Hot Chili Peppers? Red Hot Chili Peppers, eu fui ao show todas as vezes que eles vieram, fui no Hollywood Rock, e eu descobri um spot, assim, que eu ficava sentada no alto, eu só tinha que ter perna para aguentar, porque era um cimento que era assim, então eu tinha que ficar com o pé aqui, bumbum aqui, assim, então eu ficava o tempo inteiro na isometria, segurando, mas enfim. Minha filha, você é jovem, você faz mesmo, pelo menos eu via alto, assim, eu via, sabe, os caras assim, tipo, era muito legal. Ai, que senso. Era muito incrível. Então, assim, eu achei muito legal a iniciativa, né, de fazer um programa comportamental nessa época de abertura. Não, calma, você falou que você estava indo no caminho e reproduziu cada banda, você sabia. Então, é isso, e eu sabia. Aí depois, em 95... Mas o teste, como veio? Então, eu me casei muito cedo, assim. Já era casada? Fiquei 6 anos casada. Eu era casada quando eu fazia o erótica, casadíssima. Incrível, né? E? Por quê? Você achou que eu não tinha... Brava. Aquela assim, você achou que eu não tinha um comportamento de quem era casada? Mas assim, não, é pelo me deu seguinte... uma ausência agora, não lembro. Mas eu era, menina. Porque eu me casei com 21. E era muito legal. Ele tinha 23, publicitário, diretor de criação. Era muito maneiro. Foi uma parceria muito incrível que eu guardo com muito amor aqui na minha vida, na história da minha vida. E aí, assim, eu me lembro até que ele falou assim: mas você fez teste pra MTV? Mas você vai morar em São Paulo? Mas a gente não mora aqui? Mas a gente acabou de casar, não sei o que, sabe? Tipo, rolou toda uma, elucubração musical. Eu falei, calma, não sei de nada, fiz o teste, mas a MTV ainda não falou nada. Se vai ser todo dia, se... Peraí, mas o Realmente. teste veio através da sua agência de modelos. Isso. Você era modelo. Veio. Tá. Porque foi assim, olha que coisa legal. Eu tava pra me casar. Foi uma decisão, assim, rápida, em que a gente também não ficou aquele 1 ano enxoval, aquela loucura toda. Não, a gente queria ficar juntos e tal, de boa. Todo mundo, ai, que legal, vocês vão casar, você tá grávida? Eu falei, não, gente. É vontade própria mesmo, gente. É viver a experiência, vamos lá. E aí, bom, a gente casou em 96. E aí foi quando eu conheci o Beto Biscaia, booker da agência Mega, que estava começando também em São Paulo. E Beto falou, pô, Babi, vem pra cá, fica uns 15 dias pra você conhecer todos os produtores, os fotógrafos e tal, e depois você fica só indo e voltando, a galera já vai ter te visto, né? Sim. A gente não tinha essa presença em rede social que tem hoje, que você não precisa ir lá, você vai lá no último caso, né? No presencial é a última etapa. Cada vez mais. Na época... Agora então... E aí, cara, meu ex-marido falou assim, faz uma coisa... um pouco antes da gente casar e tal, que a gente vai focar mais na coisa da casa, da vida, fazer essa vida andar aqui juntos, vai para São Paulo, passa um tempo lá e conheça todo mundo. Nisso eu fui, olha, eu vou te falar, no dia que eu fui, no dia que eu cheguei de malinha e tal, de ônibus, né, claro, cheguei de malinha, tinha uns 3 testes para fazer. E eu fui com tudo, eu fui com muita garra. Peguei os 3 testes. Era um comercial, não sei o quê, não sei o quê. No dia seguinte, a equipe da MTV vai vir aí. E aí foi interessante, porque não era pro Erótica em 96, tanto que o Erótica foi em 99. Era pro Moda Esporte Clube. E aí eu fui ficando, eu fui fazendo, fui afunilando os testes, callback, papapá, agora só você e mais 3, agora não sei o quê. Eu sei o que me foi dito, então foi um votinho de Minerva e aí a Carol Sá, que eu não tenho acompanhado, não sei onde está vivendo, deve estar vivendo lá fora, né? Não sei. Não, a Carol hoje ela tem uma produtora de vídeo. Que maneira! Vídeos musicais, uma carreira muito legal. Que maneira! Então, aí a Carol Sá que pegou. Foi assim, um voto, Eu achei bom isso, porque eu falei, bom, beleza, dá tempo de eu me preparar mais, eu já sei que tem uma galera que curte meu trabalho e a MTV vai fazer outras coisas. Enfim, quando eles bolarem outras coisas, é ver que eles vão me chamar, né? Você fala, o quase, às vezes é muito bom também, porque te mostra os seus lados legais, né? Você ficar focando só, não consegui. É muito chato, você tem que focar assim. Isso. Legal, cheguei junto porque o que eu fiz de bom? Vou manter, vou aprimorar mais. Tem que fazer isso. E aí, aí eu modelei, bababá, me casei, fiz novela
Eu fiz Por Amor, eu fiz Perdidos de Amor na Band, fiz Por Amor na Globo. Eu Tudo fui isso antes da MTV. antes da MTV. Eu fui apresentadora da TV Sky, eu apresentava um telejornal da TV Sky, o que me possibilitou falar direto com a câmera numa boa, porque como atriz, a última coisa, a não ser que seja linguagem, é falar com a câmera. Claro, não pode nem olhar pra câmera. Não pode, a não ser que seja linguagem, né? A não ser que seja, viveu a cena e o ator vira. Mas é Underwood no House of Cards, né? Exatamente. E aí eu falei, bom, então tá, acho que eu já rodei por aí para ter umas preparações. Aí quando vieram os testes do Erótica, gata, eu fui com tudo. É meu! Eu fui, porra, mas eu fui. E deu tão certo ali a parceria com o Jairo, eu acho que isso compôs muito bem também. Total. Porque era de dois. Foi incrível, assim. Não é só que era de dois, é porque tinha esse. Ele era médico. Faz todo sentido você ter os dois lados, você entende? A pessoa que acolhe, porque o médico, ele é muito importante, mas as pessoas têm medo de médico, você sabe disso, né? E normalmente, o médico, normalmente, tem médicos que não, são super figura e tal, mas tem o médico que é mais impostado e tal. E ali fica mais difícil, porque o assunto já requeria uma ousadia, uma coragem e um acolhimento que a sisudez não ia caber, né? Então o Jair, ele sabe muito bem ter um carinho, sabe? E ele tem uma cordialidade, uma leve formalidade, um respeito pelo jovem, né? Que tem a dúvida, que é animal. É animal. Eu falei, Jair, eu quero trabalhar com você para sempre nessa vida. Que depois a vida foi levando. O médico, né, gente fina, entendeu? Acessível. Tem conteúdo e sabe. Jamais recebeu mal, qualquer tipo, podia ser a coisa mais cabeluda, né? Sei lá. Não, a gente falou de coisas assim. Louca, vida louca. Falou de coisa cabeluda. As coisas cabeludas vinham quando vinha aquela coisa assim, da gente falar das parafilias, né? Das obsessões, dos comportamentos assim, extremados, assim. E aí eu ia aprendendo o que eram as filias, as parafilias, né? Tipo, a pessoa tem obsessão com urina. A pessoa tem... Era uma coisa que para mim não... Né? A pessoa tem... Eu me lembro que a gente teve uma convidada que ela dava muito valor à coisa de fazer cocô. Coprofilia, chama. Coprofilia. Aprendi com o Dr. Jairo, sabia? Pois eu aprendi nesse programa também. Muito. Como é que chama? A zoofilia também, zoofilia, né? Animais, a gente falava muito. Aprendi várias coisas com o Dr. Jairo também. A gente falava muito sobre isso. Então, e assim, foi interessante porque eu fui conhecendo universos que não eram meu. Eu falei, Agora, as coisas sempre, eu acho, quando você está num programa, né? Se você tiver um dia no programa ao vivo, você sabe. Você já teve programa ao vivo? Já. Os eram ao vivo, né? Então, quando não chega... Não todos, mas muitos que eu fiz foram ao vivo. Meninas Veneno teve uma época que foi ao vivo, Contato era ao vivo, sim. Então, quando chega o momento da pessoa poder falar com você ao telefone, que ela já passou pelo filtro da produção com uma pergunta maneiríssima, mas chega na hora, dá um nervoso, ela pergunta outra coisa, faz outra coisa, ou essa era a intenção desde o início, quem tem que segurar a onda é você. Então, assim... No início do Erótica, eu me lembro, eu fiz muita... O que me salvava muito era o setting terapêutico. Eu fiz muita análise, né? Psicanálise, né? Fiz bastante para entender quem sou eu, quais são os meus potenciais, quais são as minhas limitações, até pela idade, porque eu não vim de um estudo de sexualidade. Eu tenho as minhas vivências, mas as minhas vivências, assim, em Niterói, super... tranquila, mas eu acho que apesar de eu ser sempre muito tranquila nos meus... Engraçado, como jovem, como adolescente, e aí eu me identifiquei muito com a sua adolescente do filme Califórnia, né? Muito. Gente, eu vi Adorei que você viu o filme. Eu vi mais uma coisa que eu quero falar aqui. Eu vi o filme da Marina. Marina dirigiu o filme chamado Califórnia, que está no Netflix. Não sei se tá em mais alguma plataforma, Marina. Tá em alguma, tá na Globoplay, tem Globoplay. Porque todas as onde Norte 1, mas a Netflix, acho que as pessoas... Mas tem, então, e aí, gente, assistam, porque remete bastante uma época, retrata muito bem, então é muito legal, sabe? História.
né? As bandas que aconteciam, a dificuldade de você falar com alguém que está em outro país, né? A coisa das doenças da época, da coisa da AIDS, o Caio Blatt maravilhoso no seu filme, maravilhoso. E eu me identifiquei muito com as descobertas ali da atriz a Clara, né? Que era a Teca, né? Que era a personagem Teca. Assim, você quer descobrir o corpo do outro, você tem os seus anseios, mas você sabe que, pô, você tá numa baladinha, o cara se empolga, já mete a mão em você, já mete a mão nas suas partes íntimas. É estranho, não é por aí ainda. Então, assim, eu sempre fui muito tranquila nesse sentido, eu sempre tive o meu fogo, mas você sabe aonde é aonde. E você sabe com quem, você sente quando é para rolar, e você sente que ainda não é para rolar. Entendeu? Então, isso é que eu levava pro Erótica, assim, minha experiência, assim, o que eu gostaria. Se essa pessoa que tá ao telefone ou no e-mail fosse, pô, minha irmãzona, minha melhor amiga, pessoa que eu já tenho, assim, um carinho, o que eu falaria para ela se dar bem, para ela se sentir bem, para ela buscar, apontar soluções aí com ela, a gente pensar junto sobre essa questão dela. E eu fiz todo o programa. Você se colocava, então, inteiro, assim, muito. Acolhimento. Nessa muito. posição do acolhimento, né? Muito. Cara, Babi, foi assim, eu me lembro quando estreou que foi, eu nunca tinha visto nada parecido na MTV, eu já estava na MTV, foi em 99, né? Foi. Estava na MTV já há 6 anos como funcionária, né? Primeiro produtora, depois VJ também, mas eu era espectadora da MTV desde o começo. A MTV chegou no Brasil, fui eu lá com a minha anteninha, né? Com uma palha de aço, botei para tentar pegar naquele negócio que eu era louca. Bota o bombril. Bombrilzinho, vamos lá. Mesmo. Aí, quando o Erótica estreou, foi um furacão. Era assim, só se falava no Erótica, só se falava em você, no Jairo, naquele cenário, naquela cama, Eu me lembro que o cenário, eu falei isso pra você hoje, foi o cenário mais lindo da MTV. Durante muito, assim, eu não sei. Quarto. Era muito lindo, era quente, ele era rosa, vermelho. Ele era sexy. E ele tinha minhas fotos. Ele tinha minhas fotos, eles me pediram, a produção me pediu, a arte, né? Pediu assim, traz umas fotos suas, seus amigos. Eu falei, tá bom. Porque aí era como se fosse o meu quarto, realmente. Tipo assim, vamos lá pro quarto, vamos conversar. Né? Mas nessa época, eu vou te falar, a dificuldade que eu encontrei nessa época foi porque, antes do Erótica estrear, talvez por causa do nome dele, todos os meios de comunicação achavam que eu ia estar jogada na cama, lânguida, de lingerie, respondendo as perguntas. Mas é porque e aquilo me matava. Isso, mas o Aldente não existia, gente. Peraí, pô. Ia ser o quê? Um spin-off do Aldente? Criou-se uma expectativa. Mas o Aldente já existia, poxa. Então, cara, é verdade, o Aldente. Então, eu ia pra agência de modelos, né? E eu atendia, tipo, 6, 7 telefonemas, sei lá, 10 telefonemas que fossem, de 40 minutos, explicando tudo, e os caras tentando me pegar, mas o que você vai usar de experiência? Mas o que você vai trazer? Mas isso aqui, você vai estar deitado numa cama, vai ter lingerie? Não sei o que. Eu falei, não, gente, assiste o programa, porque eu também não queria dar spoiler, né? Eu falei, não, gente, olha só, tem nada disso não, assiste o programa. Sexy são as perguntas, pô. Maneiras são as dúvidas. Eu ali... entendeu? Sexy é você sanar uma dúvida de alguém. Eu acho extremamente... O conhecimento eu acho extremamente sexy. Extremamente sexy. Então, quando a gente conseguia, tipo... E se for isso? Pensa naquilo, pô. Cara... Mas, Fabi, tem uma coisa que eu me lembro muito, assim, que era a sua serenidade quando vinham essas perguntas que a gente estava falando. Que é isso? A pessoa perguntava assim, meu namorado, não sei o que, quando era ao vivo, ia lá e mandava uma coisa. Mandava pra ver. Meu Deus! É, uma bomba. Você, impassível. Não sei como é que tava por dentro, mas assim, por fora você dava uma risada. Não, vezes, aí... Quando cabia, quando não cabia, você... Sim. Uma risada de que legal, vamos falar sobre isso, mas nunca ia... Não, exatamente, jamais. Não. Eu acho como que foi? Teve uma preparação para isso? Assim,
Porque, cara, não era um programa fácil de se fazer e era um programa que podia ter dado muito errado. Era um programa que podia Inclusive. ter ido para lados esquisitíssimos. Exatamente, Era um cara. programa que, sei lá, cara. Não, ao contrário, as pessoas, quando o programa já estava no ar, o sucesso foi só aumento. Claro, acho que no começo tinha isso que você falou, uma grande curiosidade, o que vai ser esse tal desse erótica? Não se falava de sexo na TV, a não ser assim, eu me lembro na minha infância, pouquinho, hein? Não sei se você lembra disso, Marta Suplicy falando de sexo no Gabi. Tinha sido a última referência. À O Gabi tarde, falando era para dona de casa, na Esqueci o TV nome do aberta. programa da Gabi na Globo Hora do Almoço. Eu não lembro também, mas Hora da eu me Gabi. lembro que a gente falava sobre isso nas reuniões de pauta. Olha, gente, a última vez que alguém falou sobre sexualidade na TV foi Marta Suplicy. E À era uma tarde, coisa falando para dona de casa. que era muito engraçado, porque era assim, às vezes você estava almoçando, e eu me lembro, eu criança, almoçando para ir para a escola, e aí eu lembro a Marta Suplicy falando coisas assim para as meninas, para as mulheres, na televisão, na Globo. Eu já falei que não é para essas mulheres enfiarem qualquer coisa na vagina. Amo! E eu almoçando assim, falando, ela falou vagina? Você podia estar vendo. Você podia estar vendo. Coisas na vagina? E na hora do almoço? Você podia estar vendo um desenho, Marina. E eu ficava assim, o que é vagina? Eu tinha 6 anos. Oh my God! Você entende? Aí foram explicar o que é vagina. Gente, isso podia ter dado muito errado também. A Globo tinha esse programa. Eu mas também assim, acho. que era muito louco. Na hora do almoço, na hora que as crianças estão almoçando para ir para a escola. Era. E assim, bota 11 horas da noite, gente. Grava sei de lá, dia. fala uma linguagem que a criança, tipo, sei lá. Tipo, você sei. entende? Gente, Olha, eu achei só engraçado, não tô julgando nada. Mas é legal. Não, você tá falando de uma memória. O que foi, já foi, amor. O que foi, já foi. E ainda bem, por isso que eu tô sacaneando, que eu tô brincando. Isso podia ter dado muito errado na sua vida. Então, e aí você foi lá para falar de sexo na TV e o que acontece? As pessoas e tinha essa coisa de ser ao vivo, porque isso não tinha no da Marta Suplicy. As pessoas ligavam e faziam as perguntas. E eram elegantemente acolhidas e sanadas as suas dúvidas. Cara, eu aprendi muito com erótica. Então eu queria saber isso de você, assim, como é que você se preparou para isso? Então, existiu uma preparação de vida que foi assim, a minha mãe, ela sempre foi como eu fui no erótica. Então era natural eu reproduzir isso. Foi uma sorte. Talvez eu tenha mostrado isso nos testes, entendeu? A minha mãe sempre conversou com as minhas amigas que não tinham papo dentro de casa. Que legal, cara. Então assim, as minhas amigas, e isso assim, papo de vida. Ela não é sexóloga, ela não é psicóloga, mas ela tinha o dom de acolher como mãe, de ouvir essa adolescente, de não censurar. Né? E é isso, às vezes a pessoa precisa não julgar. Não precisa você não julgar, né? Mas às vezes assim, eu acho a escutativa é muito importante. Às vezes a pessoa só quer falar, só precisa falar, botar para fora do sistema dela. Isso era uma coisa. Então isso já foi uma preparação na minha vida que trouxe. E você vê, o fato de você conversar tranquila e abertamente dentro de casa, quando o teu filho ou a tua filha necessitam desse conteúdo, porque eles vão mostrando o que eles precisam e é legal você chegar junto, não significa que eles vão ser uns loucos desvairados, doentes, obsessivos, sexaholics. Tem nada a ver. Eles só querem se informar e escolher as coisas deles. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu lembro, assim, eu estava muito tranquila na hora do programa porque era um alívio poder ouvir a dúvida do outro e não ser sobre mim. Eu já passava muito perrengue com a imprensa. Ali eu sei que não... Apesar de fazerem perguntas sobre mim, a resposta era sempre a mesma, porque era verdade. Eu falei assim, pô, bicho, saber sobre mim não tem graça nenhuma, porque a minha vida é tua, não vai servir. Eu falar assim, comigo aconteceu assim, isso não vai servir, cara. Fala aí de você, vamos tentar resolver aí você. Total. Né? Total. E é verdade, isso é verdade. Mas eu me lembro, tipo, eu chorando copiosamente. Eu tive um diretor muito bom. Eu passei por vários diretores no Erótica, todos eles foram muito bons. E com o passar do tempo eu estava mais descolada, e o Jairo também. Mas o primeiro diretor foi o Rick. Rick Ostrover. Rick Ostrover. Não foi o Jorjão?
Não, acho que o primeiro diretor foi o Rick. Eu me Jorjão lembro que era chefe o do Rio, eu Rick, acho. então é isso, o Jorjão Espírito Santo, né? É. O Rick, ele teve comigo também uma compreensão, uma coisa de sentar na escada junto e falar, Bia, sem problema, essa não é você. Sentar na escada é ótimo. Para quem tem Sentar que na explicar escada. que nem MTV, a gente só tinha a Não, escada não tinha um lugar para e o ficar. banheiro, isso, só É, isso. não. Ou lá fora, né? A A escadaria, nossa, a escada de incêndio. isso, a nossa bolsa ficava no figurino, a gente ia maquiar, usava o banheiro dos corredores, mudava a roupa e ia gravar. Mudava a roupa de novo no Pequenininho. figurino, pegava a bolsa e ia embora. Não tinha um lugar, tipo, não tinha uma sala. Poderia ter, né, uma salinha só pra gente deixar nossas coisas e, sei lá, né, tipo, relaxar um pouquinho antes de ir. Não, depois das TVs Gente Grande tinha um monte de coisa, Tinha né? isso. Nossa, você fala, nossa, quanto espaço, quanto lugar, nem sei, nem fico à vontade. É pra eu estar só aqui. pra mim, por quê? Era muito doido. Pois é, eu passei isso quando eu saí, quando a MTV, quando eu fui pro SBT, eu passei isso. Falei, nossa, eu tenho um camarim pra mim. E o camarim. Não, é detalhe. Eu faço E o aqui camarim uma era do geladeira, show. um frigobar com Como assim? água com gás. Tinha uma estante de livros. Aí eu olhei e falei, por que tem isso tudo? Não, porque esse camarim era do Jô. Eu falei, aí que eu morri mesmo. Aí eu fiquei muito insegura, né? É maravilhoso, gente. Imagina eu pegar depois um programa que era do Serginho Era e, o programa livre. assim, foi uma coisa muito louca essa vida. Mas então, assim, eu me lembro dessa escada aí com o Rick. O Rick foi muito importante na minha vida, porque segurou minha mão ali e falou, a gente está fazendo uma coisa muito legal. Então não deixa a imprensa distorcer pro que não é. Mas isso, você está falando que você sofria com a imprensa. Por quê? Porque assim, e aí, você vai... O que eles queriam saber se eu ia ter alguma atitude vulgar para poder pegar audiência, se porque o assunto era sexualidade, se eu seria o objeto de desejo desse momento. E, nada a ver. Então, eu ficava muito tempo respondendo à imprensa. Então, eu aprendi na época, algumas perguntas vinham, eu falava assim, essa aqui eu já sei responder, essa aqui eu já sei, de acordo com a minha verdade mesmo. Treinadaça. E aí perguntavam tudo, minhas preferências, minhas fantasias, minhas não sei o que. Eu falei, isso não é importante nem para quem liga. Né? Isso era uma coisa que devia vir muito. E eu não tenho memória de você responder esse tipo de coisa mesmo. Olha, teve uma, vou te contar. Eu vou te contar a única vez que eu responderam por mim. Minha primeira capa. Eu tava super nervosa, capa linda, André Esquilo. Qual revista que é? A revista VIP. A capa linda, poderosa, só com uma... Assim, como modelo, aquilo não era novo, mas eu sabia que eu já estava respondendo pelo meu nome, então eu tinha que bancar. Você, como modelo, você posa sem roupa, eu sempre me pautei muito pelas supermodels, né? Então, assim, se a Cindy Crawford faz, e é lindo, eu tenho condição de fazer, sabe? Tipo, eu não tenho a carreira dela porque a gente não tá, né, no estilo industrial que a América faz. Mas eu sei, eu consigo. Não, a gente se espelha, né, nos exemplos. Se espelha. E eu falei, eu consigo fazer essa foto e ficar de bom gosto e o meu corpo tá ali. Assim. Então, assim, como modelo, eu tinha um despudor muito grande físico, porque a gente tinha que ter, né? Desfile, todo mundo muda roupa rápido, você nem fica olhando o outro. Então, é normal, modelo você é escolhida assim, mas a cintura dela é o que eu quero. Não, mas essa perna eu não quero. Eu quero essa mão, mas eu não quero esse nariz. Modelo é isso. Ou você destrói uma autoestima ou você constrói. A gente tá falando de que tem que ter uma autoestima assim, né? mas haja não, né? Haja não. É muito alta, muito baixa, muito gorda, muito magra, muito velha, a muito boca nova. muito não sei o quê, minha boca muito grande. Gente do céu. Com essa boca grande aqui, filha, era fogo, que eu ouvi umas paradas muito nada a ver. Mas enfim. Então, mas eu até me perdi no que eu tava falando, Maria. Não, você tava falando que a primeira capa. Então, aí nessa primeira capa, isso. Eu nunca vi você ficar respondendo esse tipo de pergunta, de curiosidade. Olha, pra você ter uma ideia, essa primeira capa, assim, não pôde no dia ir ninguém da agência comigo para me acompanhar, para dar os limites. Uhum. E assim, eu me lembro que eu falei, isso aqui não era para eu fazer. Essa pose tá com 3, tipo assim, essa pose tá com 3 itens de sensualidade. Tá over.
Eu me lembro que eu sabia, mas eu sabia que eu estava numa condição de ser a primeira capa. Tá, beleza, mas faz aí o que é Mas você podia provar as a fotos. revista. Não, não tinha essa coisa. Não existia Não modelo? existia? Não. Não, não, não. Modelo veio adquirir Não, um como poder Babi na depois. VIP. Imagina, eu estava começando, ninguém sabia ao que eu vinha, se eu ia perdurar nesse caminho, se o programa ia ser um sucesso. Foi no início do início do início, foi em março. Uau! A gente estreou em janeiro, o programa só tinha meia hora. Com 2, 3 programas, a gente ganhou mais meia hora, porque a galera viu que rendia, né? E era ao vivo, sempre E foi ao era ao vivo. vivo, e era ao vivo. Claro, E aí, essa assim, em pergunta. fevereiro já bora fotografar. Eu falei, bora. Eu tenho isso na minha agenda, por isso que eu sei as datas. E eu faço agenda, né? Ai, que Hoje, amor, eu também. hoje a minha agenda é Você mais, fazia. assim... Hoje a minha agenda é mais sem graça, Muito mas na época eletrônico, era né? tudo... Mas Mas, eu quando enfim... tinha papel, eu guardo todas. Eu também tenho todas aqui, desde 1990, sei lá, eu tenho. E isso é legal para você estudar o que estava acontecendo na época, né? É um bom material. E aí eu me lembro que não pôde vir uma pessoa junto comigo, eu fotografei sozinha e assim, a editora que na época estava na VIP, eu não lembro sobre o nome dela, mas enfim, e depois ela foi para Contigo, ela causava muito. Era bem apelativa, o negócio era sinistro. E eu me lembro de uma coisa, a gente não gravou a entrevista. Ela foi perguntando, eu fui respondendo, ela escreveu o que ela bem quis. Isso era a repórter, que era a editora A editora que foi falar comigo, não foi repórter não, a editora foi falar comigo. Ela queria saber o que era e ela que foi. E uma outra coisa também que não se faz, viu, gente? Vocês que querem aí, meio artístico, não se faz a foto ao mesmo tempo e respondendo o repórter e fotografando, e vem o figurino e ajeita, e vem a maquiagem, aí o repórter fala, aí o fotógrafo dirige. Não se faz isso, porque você acaba não dando atenção e não repreendendo o outro, falando assim, que pergunta é essa, rapaz? Não, pergunta, pô, você tem uma outra pergunta? Porque era isso que devia ter acontecido. Mas eu, naquele afã, muito jovem, tudo muito novo, e você se pergunta, será que é assim que funciona? Eu tô até com medo do que vai vir aí, que eu não me Será que eu tenho que aprender a dar conta disso? São vários canais, será que esse é o tiroteio? Será que é assim para sempre, né? Vai ser assim para sempre? Eu me lembro que a entrevista saiu, mas saiu num grau. Bom, primeiro, na época eu era casada, ainda, e meu marido falou assim, o que houve? Aí eu fui e falei assim, olha, isso aqui, na verdade eu respondi aquilo, aí eu destrinchei tudo, então com ele ficou tudo bem, a gente era muito amigos, com ele ficou tudo bem. Mas eu me lembro que o meu dentista me ligou e falou assim, tô lendo aqui a sua entrevista, você criou uma personagem? Porque essa não é você. Entendeu, Maria? Então assim, era um negócio, aliás... Tinha perguntas indiscretas? Era um negócio assim, eu não sei, eu sei que eu passei de inconsequente, arrogante. Eu sei que nunca mais os dentistas falaram comigo, inclusive, porque eu não sei o que eu expliquei acerca de um último namorado que eu tive antes de casar, que estudava odontologia. Alguma coisa eu falei que ela... E aí saiu uma coisa assim, tipo... já pensou? Eu, mulher dentista? Jamais. E aí toda... cara. E aí toda a classe da Odonto falou assim... Show na época, foi um negócio assim, enfim, ainda bem que minha carreira na época não dependia disso. Vou explicar para as pessoas que estão aqui vendo, porque assim, eu acho que isso é uma coisa que quem nunca passou por isso, é muito difícil entender o que acontece. Eu vou dar um exemplo que uma vez a Regina Casé me deu, que eu acho maravilhoso, que foi o seguinte, ela falou assim, o repórter chega para você numa festa e pergunta, o que você está bebendo? Uma festa em que tem muitos drinks que estão servindo, tem o barman maravilhoso, estão servindo drinks exóticos maravilhosos e tudo mais. Aí o repórter chega para você e pergunta, o que você está bebendo? Aí você fala, eu estou bebendo água. Aí sai na matéria assim, Marina disse que só tem água para beber na festa. Ai. É isso que acontece. Quer dizer, toda a produção da festa, eu me lembro de ter, e às vezes é uma coisa mínima, mas assim, que você lê, te dá aquele embrulho no estômago, você fala assim, eu não falei isso, eu não falaria isso, ou às vezes a pessoa tira uma pergunta e emenda duas respostas, como se fosse causa e consequência, você fala, mas eu jamais encadearia essas ideias juntas.
Isso era a resposta para aquela pergunta que ele fez. Exatamente Aí isso. você liga para reclamar, a pessoa fala, não, mas é porque não cabia, tive que cortar alguma coisa, era mais importante a sua resposta do que a minha pergunta. Falou, não, não, era importante você colocar que eu estava respondendo a sua pergunta e não falando Da minha uma cabeça coisa. enlouquecida, num fluxo de pensamentos que me Olha, levaria. só de falar já me trouxe memórias horríveis. Eu Yeah, já tô nervosa. Já tô yeah. nervosa. Todas nós passamos por isso. Então você imagina como era. Tinha que ter muito jogo de cintura para. Agora, aconteciam umas coisas muito Foi aí que engraçadas. você chorou, foi chorar na escada, então. É, com certeza. Nossa, ainda bem que Com passou. certeza. Porque não é isso que ficou, você Tem vê? um momento que você. Insignificante? Não é isso que É. ficou. Não, Não não. é isso. O que as pessoas lembram, o que eu lembro, o que ficou na memória de todo mundo era isso, assim, de você ser uma pessoa muito, muito elegante, não julgadora, que é super importante para um programa como esse, né? Mas, Acolhedora, eu sempre fui. linda, tava linda, plena naquela cama, sempre sorriso. Sabe uma outra dificuldade também que eu tive? As meninas usavam, tipo, Sabrina e tal, no disco e tal, usavam muita sainha muito curtinha e elas davam um jeito, assim, de sentar. Não era uma cama, né? Era um sofazinho que era baixinho, a gente até afundava, mas elas davam um jeito. Eu me lembro de um vídeo até agora que eu vi ali, tava ela e Cristina Aguilera tal, e as duas estavam muito parecidas, o figurino muito parecido. E aí eu lembro, eu falei assim, nossa, né? Aí eu falei, nossa, a sainha curtinha, e cara, tem que ser muito mestre, entendeu? Pra câmera estar de frente pra você e você não deixar, tipo, pagar uma calcinha, porque não é o momento ali pra isso. E aí no erótico eu me lembro que assim, a equipe falava assim, cara, você não vai usar saia, porque era natural, entendeu? A gente era muito livre lá também. Assim, você não vai usar uma saia não no erótico? Eu falei, cara, então, eu tô sentada de perna cruzada, não tem como me defender. A não ser que eu coloque. Não tem. A não ser que eu coloque uma almofada em cima de mim, o que vai ficar claro que eu não tô me sentindo bem, tô me defendendo. Mas se vocês. E eu sou muito. Falei, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um programa pra gente ver. E aí eu vou dizer como eu tô me sentindo. Bom, eu passei o programa inteiro incomodadíssima, mas assim, as perguntas foram respondidas, a missão foi cumprida. Mas eu passei o programa, eu acho até que foi o programa, eu acho que foi o quarto programa, que foi com o Vini. Ainda tinha uma outra coisa acontecendo, assim, eu me lembro que na época o Vini, super gente boa. Pô, o cara chegou, oi, Babi, não sei o quê, pô, eu tenho visto o programa tá ótimo, não sei o quê, papapá. Aí ele até brincou, eu vi que ele tava brincando, que ele falou assim, só a Karina que talvez tenha um pouquinho de ciúme de você, mas tudo bem, não sei o quê. Aí eu me lembro que eu falei, caramba, eu já tô de saia, se eu pagar uma calcinha aqui, olha a preocupação, eu sou muito, né, preocupação, eu falei, cara, se eu pagar uma calcinha aqui, vai ficar chato pra mim, vai ficar chato pra moça lá que é casada com ele, porque vai parecer que eu tô pagando uma calcinha aqui pro convidado, Cacilda, cara. Então eu passei o programa inteiro sem graça pelo que ele falou, tadinho. E ele falou pra mix and mingle, ele falou pra, tipo, just making conversation. Foi antes de gravar um pouquinho, tipo aqueles 5 minutinhos que tava antes de entrar no ar. Não foi nada. Ele nem falou com tom nenhum, ele foi super fofo e amigo. Mas ele falou isso e eu tava de saia. Aí, Assuntou. mas eu fui muito guerreira nesse programa, gata. Porque eu fiz ele até o final. Assim, com a almofadinha no colinho. Nossa, mas é horrível, né? Porque mas aí depois eu falei, tá vendo, gente? Falei pros meninos, né, da equipe. não Falei, dá, então, ó, jeans. não dá. E não precisava, no fundo tem isso também, né? Já era um programa sobre sexo, já tava deitado numa cama. Cara, uma calça jeans é mais sexy do que uma saia. Tinha muito, às vezes... A ideia era ser sexy. O short, a bermudinha, aquela bermudinha que vai até o joelho, a bermudinha ciclista era muito maneira, calça capri muito maneira, tudo fluía muito bem, né? Assim. Não, mas você, cara, sempre muito linda e plena, de calça jeans. Eu acho que calça jeans combinava até mais com tudo. Meu estilão, claro, né? Eu sou bem roquinha, né, pra me várias vestir. perguntas legais aqui. Por favor. Tá? Tem pouco tempo, mas eu queria que você tentasse responder. Por favor. Maior mico ao vivo. Você teve... Aí eu vou fazer da minha cabeça, que é alguém que você encontrou na MTV, porque por causa da MTV, alguém que você ficou assim, sei lá, eu, por exemplo, foi Caetano Veloso, entendeu? Mas sei lá.
Ah, Algo que a gente te proporcionou. sim, sim. Aí o Cello ama ponto eletrônico. O Cello é obcecado por ponto eletrônico. E o Cello vem em todas as lives, então eu tenho que fazer sempre essa pergunta para ele. Ok. Por ele, tá? Olha, Por ele. sobre vamos começar, né? Qual foi a primeira pergunta? Ai, Vamos lá. a A pergunta primeira, mais constrangedora. Não, maior mico. maior mico, eu me lembro, assim, eu tive coisas muito legais, tipo, com a Solange Frazão, que na época era uma personal super linda, foi capa da Ai, Playboy e até tal. hoje. A gente é maravilhosa, Uma maravilhosa. espécie de Gabriela Pugliese. Sim, Sem foda-se na a vida. época, sim. E aí, ela na época, cara, foi muito legal, porque isso foi meio que rolou, assim, do compom e tal. Babi, pode demonstrar, ela vai mostrar um exercício, você pode. Por isso também que eu tinha que estar de bermudinha, e graças a Deus nesse programa eu estava. Então, eu me lembro da gente mostrando um exercício bem bacana, que otimiza na hora do sexo, exercício físico, mas que você pode fazer na academia e otimiza na hora Nossa, do. fiquei curiosíssima agora que eu não tô lembrando. Depois eu faço o vídeo e mando pra você. É E pra aí, você. eu mando pra você. É E aí eu me lembro treinar que glúteos e tal, pra não ficar. é para poder treinar. Depois eu te. Pois Tá. é. E eu me Não lembro vai ser que difícil, deixa o quadradinho foi aqui, muito. ó. Não Não dá. Eu me lembro que foi muito bonito, porque eles usaram a grua de cima para fazer. Ficou bem legal. E ficou de bom tom. Ficou elegante. E a gente estava fazendo uma parada muito maneira. As duas. Pá, pá. E o Jairo assim, né? Com aquela cara. Então, isso foi muito maneiro. Um mico muito grande foi quando a gente entrevistou a Chacrete, aí Chacrete, né? A sempre Chacrete, maravilhosa Rita Cadillac, em que Rita Cadillac, ela eterno. falava que o Chacrinha era muito ciumento e tomava muito conta das meninas, não deixava qualquer um chegar, porque ele sabia da demanda que era ali, dançarinas dele e tal. Deve ser um zelo como toda a equipe do Fausto tem com o corpo de balé deles, né? As meninas são muito visadas, né? Claro, são lindas, dançam bem. Imagina o que não deve chegar para elas, né? De loucura. E aí ela falou que o Chacrinha era muito ciumento, muito... Falou, você tá saindo com quem? Era meio paizão mesmo, assim, nessa época. E aí eu me lembro que, assim, no ponto eletrônico já a galera, Babi, tem que fechar, tipo, o programa vai acabar. O papo tava muito bom e eu tinha que fechar. Como é que eu ia fechar? Pegando a última frase dela, contextualizando e jogando pro final. E vamos encerrar. Quando eu peguei a frase dela, amor, a frase dela seria algo do tipo, quem tinha Chacrinha não precisava de pai, porque ele já era um pai, né? E aí eu peguei pra mim e falei assim, pois é, né? Então, como é que você falou aí? Quem tinha Chacrinha não precisava de pau, né? Pai, quer dizer, aí eu assim, pai, não, pai, gente, pai. Aí todo mundo caiu na risada, caiu na gargalhada, caíram na gargalhada no meu ponto eletrônico, óbvio, e aí eu tive que, tipo, tomar pra mim, né? Ai, que sensacional, gente. E a gente encerrou o erótico, eu falei, but... Ok. Olha, gente, ao vivo. Eu fazia o quê? Ok. Agora, ponto como o corretor eletrônico... ortográfico do isso. telefone. Toda hora você vai em pau. Meu Deus. Vê se você, quando vai escrever porta, não sai... Porra. Sempre sai, gente. Sempre sai. Você vai escrever porta, sai 2 R's e o T não vem, gente. Sai palavrão. É um negócio muito louco, gente. Fazer o quê? E se enviar direto... Acho que você digita muito mais porra do que porta. Eu tirei Agora, essa merda do meu celular porque já passou muito perrengue. Não quero mais isso na minha vida. E aí, eu me lembro, o ponto eletrônico, ainda bem, não tem nada na minha memória, teria, que traumatizou. De, tipo, me darem uma coordenada que me levou a ter uma atitude que eu não saberia consertar. Graças a Deus, não. E uma coisa muito curiosa, eu não faltei um dia de gravação ao vivo, um ano inteiro. Eu toda quarta-feira estive lá, eu não fiquei doente, o voo não atrasou. Era pra ser, entendeu, Marina? Porque eu fiquei pensando sobre isso depois, eu falei, gente, tanta coisa poderia ter acontecido. Eu ao vivo, quarta-feira, eu chegava no mesmo dia. Foi só dia. um ano que você ficou? Foi só um ano. Foi muito intenso. Tô chocada. Foi muito intenso. Foi só um ano. E outra coisa... Você foi pra SBT. SBT, foi fazer o programa livre. Isso. Ó, tem todo mundo falando de Paula Toller, eu não lembro disso. Não, porque a Paula respondeu muito tranquila e abertamente. Só que aí, como a gente... Brasileiro, né? A gente fica muito bibibi, bobobó. A gente é assim, vai. A gente é muito... Oh, ela respondeu. Mas não era pra responder, gente.
Porque perguntaram pra ela sobre sexo assim, sexo assado. Você faz esse sexo, você faz aquele sexo. E ela, diva, porque ela é diva. Plena. Plena. Falou assim, gente, entre quatro paredes. Você tá com a pessoa que você quer, a pessoa te quer, tá tudo certo. Mandou bem Vale fácil. tudo, gente, vale tudo. Aí, cara, eu acho que a MTV pegou fogo nesse dia. Pegou fogo. Porque pô, musa, ela tá no imaginário hoje, já tava na época. Então você imagina quando ela falou isso, acho que todo mundo imaginou tudo. Gente, era a Paula Toller do Kid Abelha. Amor. Mas também, gente, tem coisa melhor do que você deixar a imaginação fluir, gente. O sexo, o desejo é feito disso. Feito do que você não está. É feito do que não tá jogado na tua cara. Quanto que é exatamente aquela coisa daquele momento e quanto que não é anterior da fantasia ou do, porque eles falam, né, que o tesão da mulher é estar aqui, né? Yes. Então, assim, mais até da mulher do que do homem. Então, é uma coisa no que você bem tá no contexto. Essa da Paula. O tesão tá no contexto. E eu me lembro de uma outra coisa que aconteceu também no programa, que foi assim, eu cheguei para um dos diretores, não me lembro quem, não sei se foi Zico Borges. Falei, Zico, então eu vou ficar fazendo esse programa, eu não vou apresentar nenhuma música, é isso? Assim mesmo, tipo, eu queria saber. Eu queria saber. Louca pra apresentar um clipe. Ai, deixa eu falar do Anthony Kiedis, que eu amo aquele Californication, por favor. Entendeu? Né? E aí ele falou, eu me lembro que alguém, não sei se foi ele, mas ele falou assim, Babi, fica tranquila. Olha só, esse programa a gente tá experimentando. Se ele não der certo, você tá contratada aí por um ano, entendeu? Aí você vai apresentar videoclipe e tal. Eu falei, não, mas eu não quero que não dê certo, não. Não é isso que eu tô perguntando, não, gente. Mas eu me lembro disso. As expectativas com relação à erótica eram mínimas. E o negócio explodiu, gente. Explodiu. Quando eu fui pro SBT... Muito. Quando eu fui pro SBT... Erótica. Então, quando eu fui pro SBT, não foi porque eu larguei o erótica, ele não era mais importante. Eu tinha muito a fazer. Só que no meu contrato eu não era exclusiva. E aí, qual não foi a minha surpresa... Você não era exclusiva? Não era exclusiva. Não, eu não era exclusiva. Não tinha exclusividade. Aí, qual não foi a minha surpresa quando a MTV ficou? Eles ficaram... Eu estou me sentindo marido traído, que na época o presidente falou pra mim. Eu falei, meu filho, mas a nossa relação é aberta. Mentira, eu deveria ter falado isso, mas eu fiquei bem tomando assim a bronca. Eu falei, você fala lá com a agência, isso aí não tá no botão. Eu era muito menina, né? Mas enfim, era isso, era uma relação aberta. E eu imaginei, sim. E por um tempo eu ainda fiquei nos dois. Porque eu tinha muita coisa gravada de verão e foi exibido e foi ótimo. Mas eu senti muito luto quando o MTV não me quis mais, porque eu já era do SBT. Não, você vai virar a Babi do SBT. Eu falei, não vou não, eu sou só a Babi. Cara, olha. Gente, bastidores. Eu não sei se eu já soube disso, se eu nunca soube, mas eu tô ouvindo como se fosse a primeira vez, porque... É isso. Não, 20 anos se passaram, tá tudo certo. Combinado é o combinado, tá certo? Então, se não quisesse que trabalhasse em outro lugar, que tinha que estar em contrato. Agora, o que eu também senti, agora falando do lado de contratos da MTV, né, naquela época, era que assim, no começo, eu não tinha nem contrato de VJ no começo, porque como era funcionária, era produtora, né? Eu tinha carteirinha assinada, PIS, PASEP, aquela fundo de garantia, aquela coisa toda. Uau. Aí foi só muito tempo depois, acho que foi tipo 2000, quando eles começaram a profissionalizar mais e ter contratos, acho que foi por sua causa, inclusive. Aí começaram a vir os contratos, que é isso, de exclusividade. Aí eu me lembro que os últimos contratos eram um negócio assim, cara... Leonino total. De tudo que você fizer aqui dentro, se você der alguma ideia, nossa, se a gente vender esse programa pra Lua, você não vai ter direito a mais nada. Era assim, todos os meios existentes e os que vierem a ser inventados, negócios, direitos conexos, que eu falava... E se você vier a ter filho, seu filho é nosso? Se você vier a ter filho é nosso. Aí tudo isso pra quê, Babi? Para o nosso acervo hoje tá lá, que ninguém quer aquele negócio. Não eu tá, queria não, gente, tanto ter acesso a esse... Não sabemos onde foi parar as nossas fitas, nossa história, trabalho de todo mundo que
você ficou 1 ano, eu fiquei 18. As pessoas diretores, produtores, redatores, pessoal os fotógrafos, É muito os caras triste. que faziam som, que editavam, os Nada, montadores, ninguém tem esse. cara, figurinista, maquiador, todo mundo deu o seu trabalho, deu o seu sangue E não naquele tem, lugar não tem durante para alguns mostrar. anos da sua vida e tudo isso, ninguém tem nada. Ninguém tem. Eu tenho fotos de baixo. Eu fotografava muito. Eu tinha uma máquina e eu amava fotografar. Eu já sabia fazer selfie com máquina. Assim, era um negócio. E eu me lembro, contando sobre quem você encontrou na MTV. Claro, eu encontrei vários ídolos, porque eu curtia Capital Inicial, Jota Quest, curtia todos eles. Né? E quando eu vi o Dinho Ouro Preto na minha frente, eu falei, Jesus do céu, e foi o primeiro. Eu falei, oh my God, meu primeiro é o Dinho. Oh meu Deus, que louca. Era E eu seu sempre crush? muito fã. Era super, né? Meu crush, mas era casado. Então eu já estava assim numa outra. O Paulo Ricardo, gente. Paulo Ricardo foi meu crush com 12 anos. Eu fui Nossa, no eu show também. da RPM, eu não me movia. E aí as minhas amigas, você não vai dançar, não? Eu falei, não, eu não quero vê-lo pulando. Eu não quero, eu quero registro Steadicam, né? Eu quero registro. Então eu não dancei, porque eu fiquei só. Então, você imagina quando o Paulo Ricardo sentou do meu lado, eu falei, agora. Né? Eu falei, calma, agora é outro contexto, relaxa essa alma. Olha, vou te falar. O Dinho Ouro Preto, Paulo Bem Ricardo, analisada. os gatos, né, do rock. Eu bem analisada. E uma coisa que aconteceu no VMB foi muito legal ter conseguido, né, ter sido escalada para apresentar um quadro, um prêmio lá no VMB, com o Reginaldo Rossi. E foi muito interessante, porque o figurino era incrível. Eu até postei na semana passada esse figurino, um figurino da Fórum, que eu não podia sentar porque as escamas quebravam. Imagina, a gente é jovem, a gente faz essas coisas. Que fica lindo na foto, mas fica lindo, mas não. Prática. Aí Max Fivelinha fez um super visual anos 20, incrível, assim. Aí foi quando eu tive um pouquinho mais de make, porque no erótica era quase nada e tal, mas tinha uma luz de cinema erótica, né? Era lindíssima. A luz da MTV. Maravilhosa. Então, era mesmo. O que aconteceu? Zé Gomes, Raul de Góes. Essa turma que fazia. Zé Gomes, eu acho que fazia, né, a coordenação nessa época. Nossa. E aí eu me lembro que um pouquinho antes de eu subir ao palco, tudo ao vivo, tudo, né, transmitido ao vivo, um pouquinho antes de subir ao palco, quem tá ali atrás comigo? Caetano e Gilberto Gil. E aí eles chegam assim, ô Babi, vem cá, menina, vem cá. Ah, Babi, ai Gil. Assim mesmo, e só nós três. Aí a Babi, ó. Aí a nossa professorinha do sexo. E aí, ele falou isso e pegou nas minhas ancas. E pegou aqui, ó. Não dá pra ver aqui. Pegou aqui assim, ó. A nossa professorinha do sexo. Eu falei, desmaiou. Não, gente, eu já subi high. Eu peguei um high, como se eu tivesse, tipo, bebido um vinho. Gente, eu falei, meu Deus, que emoção! Muito legal, foi muito legal. Nossa professora. Foi o Gil ou foi o Caetano que pegou nas suas ancas? Pra mim foram os dois. Isso tem cara de Caetano. Caetano acho que foi. Acho que foi. Então, lógico, tirei foto depois. Tá, sim, ele sempre foi muito. É maravilhoso, Sabe né? que quando eu conheci o Caetano, eu vou contar pra você, que eu amo essa história. É assim, eu não foi na MTV não, tá? Eu falei que foi MTV, mas é que na MTV eu entrevistei ele, daí de fato, aí ele sabia da minha existência, trocamos uma ideia e tal. Mas antes disso, eu era uma jovem aspirante a cineasta, né? Como você bem sabe, que eu fiz faculdade de cinema e tal, eu fui parar na MTV por acaso. Então eu era essa pessoa, agora assistente de direção num filme, e na produtora onde eu trabalhava tinha esse diretor que era casado com o fotógrafo de estilo, que era o Zé Antônio Garcia. Ele era casado com o Alexandre, que era, enfim, ele fazia fotografia de estilo do filme, né? Então, por acaso, eu conheci o Zé Antônio Garcia também. E um dia estou eu numa boate, e o Zé Antônio Garcia tinha feito um filme com o Caetano Veloso de ator. Então, já estava a 1 grau de separação só entre eu e Caetano Veloso. Uma pessoa entre você. Só um, faltava só. E aconteceu a mágica. Fui numa boate na época e o Caetano estava lá e eu estava com o Zé Antônio Garcia, por acaso, enfim, aquelas coisas de balada.
Cara, minha perna tremia, Babi, tremia. Tremia de estar no mesmo ambiente que Caetano Veloso. Eu tinha 19 anos, sei lá. Cara, que... Aí eu cheguei pro Zé e aquela alegria, né? Eu tava feliz de estar no mesmo lugar que Caetano. Não precisava mais nada. Eu falava, Caetano tá aí! Caralho! Aí ele falou, mas você não quer falar com ele? Eu falei, não, tá louco? Não, pelo amor de Deus. Cara, que isso, menina? Eu vou te apresentar o Caetano. Eu falei, não precisa. Não precisa. Eu tô feliz só de olhar aquele aqui de longe. Eu tô ótima que meu coração já tava na boca essa hora. Aí ele me pegou pela mão. Ele falou assim, não, vem cá, você tá maluca? Vou te apresentar. Chegou lá, do lado do Caetano Veloso, chegou assim, Caetano, essa aqui é a Marina, ela tá com muita vergonha de vir falar com você. Bom, pra quê, né? Quando você tá com vergonha, o que é a pior coisa que tem? É que os spotlights foram todos para essa vergonha. Tá com vergonha, né? É. Aí que você já não tinha assunto, já não vai ter mesmo, porque daí fudeu tudo. Cara, o Caetano foi tão maravilhoso, ele olhou pra minha cara e falou assim, imagina, que linda, que isso, me deu um abraço. Amiga, eu não sei te explicar, acho que eu não dormi uma semana. Eu dormi uma semana, deitava na cama, meu olho ficava assim, ó, não conseguia. É um ídolo, gente. O cara é um gênio, o cara é um poeta, o cara é super músico, super ativista, super vanguarda. É uma pessoa que vai ficar pra sempre no nosso... Vem cá, toda vez eu não resisto a contar a história do Caetano. Vamos lá. Perguntas cabeludas. Se lembra de alguma? Faz tanto tempo, né? Então, eu acho que as cabeludas eram muito essas, assim. Quando o cara vinha com a dúvida dele e falava, e aí, Babi, alguém já brojou com você? Meu, pô, de boa. Não vou falar isso aqui, né? Não vou. Aí a questão não é minha. Mas você nunca respondia assim. Você nunca. Sempre dava um jeito. Não, eu sempre. Hoje em dia eu sou mais madura, a gente fica um pouco menos de paciência para isso e falaria. E hoje em dia a comunicação mudou. E é permitido você falar assim, amigo, que isso, né? Hoje em dia a gente mudou muito o jeito de falar com o público, né? E o público com a gente. Era muito diferente como se falava com artista 20 anos atrás, o que você achava que podia, o tom que você achava que podia usar, e como as pessoas falam hoje. Hoje todo mundo digita o que quer, fala o que quer. Então a gente também está tendo que se adaptar, falar assim, amigo, que pergunta é essa, né? Mas assim, eu acho isso, acho que as perguntas mais cabeludas eram essas, assim, tipo, sabe, de falar, e você? Você não sei o que, de 4? Você não sei o que, amigo, mas... Cabe nem essa pergunta não, para não entrar na sua imaginação aí, essa imagem aí. Pô, fala sério. Fala, Jairo. Resposta na Paula Toller, ó. Vem cá, entre quatro paredes, o que eu faço. Tudo, filho. Vale tudo. Agora, saber de você. Me fala de uma coisa. Mas me fala de. Vamos saber de você. Faz sentido para você? Né? Então, assim, e tinha uma coisa também que a gente tinha uma produção que cuidava muito da nossa imagem também, nesse sentido. Uma coisa do bem. Ninguém queria que eu me lascasse no programa, porque ia ser ruim pro programa também. Ia ser ruim para a concepção do programa. Então, se tinha alguma coisa ali que ia descambar, o Rick, a Raquel, tinha um outro, esqueci o nome dele, maravilhoso também, outro menino, o rosto dele tá no meu, aqui, mas enfim. Também o Jorjão, enfim, quem tivesse, falar, Babi, próxima pergunta. Isso aí já deu. Isso aí já descambou. Isso aí já foi. Tá muito bom. Me lembro disso também. E o Jairo... programas ao vivo, claro, você precisa gente. muito de um diretor atento. A diretora, eu, no caso, sempre fui diretora, as mulheres. Eu tive a Raquel Afonso, a Lilian Amarante, que eram pessoas que, assim, que muito me orientavam, sabe, nessa história, assim, de falar... Legal. Então, agora... E às vezes a pessoa vê que você tá numa enrascada e tá meio sem... Nossa, você vai sair do ar. E ela te dá uma pergunta para você já sair também, sabe? Ou ela cata coisas que você não catou, você entende? O bom diretor é ele. O bom diretor, ele te ajuda. Enquanto você tá falando, porque tem gente que não entende. Fala assim, vem cá, amiguinho, enquanto eu estou falando, impossível ouvir você, tá certo? Porque ou você tá me atrapalhando, você vai parar na linha de raciocínio, babar tudo, ou eu não vou te ouvir, não adianta nada, né? Passei muito por isso depois. Quando eu fui para a SBT, eu tinha um diretor muito difícil. E falava tudo, e às vezes ele criava perguntas e falava na hora. Eu falava, mas calma. E eu tinha que falar meio que louca sozinha, né? Porque eu tava... Mas às vezes eu assumia, eu ia para a câmera, era gravado, falava, não, calma, a gente vai chegar ali. A gente vai chegar.
Olha, eu tenho que falar dessa petição do nosso arquivo, que eles Ah, estão sim. pedindo. Bora Ó, assinar. MTV Brasil abriu, MTV Brasil Memórias, MTV que deu certo, MTV Top 20, eu não sei se tem mais alguma aqui. Estão me falando o seguinte: existe uma petição para que a gente possa resgatar esse arquivo de alguma maneira, Eu vou né? ter isso. Então, a gente não sabe como isso vai ser feito, a gente só sabe que a gente precisa de pessoas engajadas nesse movimento para que a gente possa, alguma hora, disponibilizar esse arquivo, que na verdade obviamente eu tenho interesse pessoal, mas eu estou falando para além do meu próprio interesse pessoal. Eu acho que há um interesse da gente preservar a nossa memória. A MTV Brasil, ela teve uma marca, né? Ela teve uma influência na vida dessa ela geração de 2, 3, não sei quantas gerações ali a gente pode calcular, muito forte, assim, né? O Erótica é um programa que moldou a personalidade de muita gente, de uma ajudou geração. muita gente. É. Fabi, aquela pergunta que eu fiz para vocês naquele programa que vocês fez com o Jairo, né? Naquele resgate lá do Erótica. A comunidade LGBTQIA+, que hoje tem essas outras, né, letras e tal, foi uma comunidade muito acolhida pela MTV sempre. Sempre. No Erótica, Nossa. em outros programas. Era uma coisa que era assim, era tão importante que a gente falava disso em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer horário, assim, não tinha, sabe assim, e é muito importante o que foi feito ali. Uhum. Por isso Muito que importante a por isso que influência. ele tem que Então, estar disponível para as pessoas estudarem como foi a conduta da comunicação da televisão brasileira, gente. total. Você falou dos videoclipes que não tinham quando a gente era adolescente, videoclipe brasileiro, eram pouquíssimos, raríssimos. É. Né? Tudo meio assim, meio um vídeo, meio em VHS, era mesmo as coisas meio parecia amador e tal. Uhum. Oh, gente, olha aqui que virou videoclipe brasileiro, sabe? E é um negócio que eu acho que não volta mais, porque, assim, o que acontece? Também, hoje, eu acho que a internet mudou até isso, né? O meio de expressão. Acho que a gente hoje, a gente aceita muito mais uma linguagem amadora, entre aspas, que essa linguagem celular, com a quarentena, então isso foi acelerado ao máximo, né? Com a linguagem de celular, de câmeras, enfim, que são muito boas ainda, que estão lá na sua mão, né? Só que elas são muito acessíveis. Então, é uma nova linguagem que está se criando, é um novo paradigma que a gente está agora entendendo como funciona. Então, aquilo lá é história, gente. A gente tem que andar para frente, a gente tem que entender. Assim como foi importante Marta Suplicy falar lá ao meio-dia na Globo para dona de casa sobre sexo, foi muito importante nesse ano, 1999, portas do século XXI, da gente falar de sexualidade e comportamento da forma como a gente falou. Que o que deu certo é que a gente tinha, que eu acho, olhando, né, depois desses anos todos, foi isso. Porque é um jeito de falar que sempre vai dar certo. É um jeito amoroso, é um jeito, foi o que você falou, com isenção de julgamento, porque ali, quando a pessoa já chega com aquela pergunta, com aquele questionamento, tanta coisa já passou na cabeça dela, ela já teve tantos anseios, desejos, ela mesma já se censurou, ela mesma já se, né, já se chicoteou a respeito da questão. Para que eu vou ainda questionar por que isso é uma questão para ela? Vamos embora, pega a questão, vamos resolver, é isso. E os desafios eram esses. Então, assim, quando eu fiz o revival aqui com o Jairo, foi uma live, eu senti muito isso, assim, e eu tinha receio de fazer uma live, podendo falar sobre sexualidade nos dias de hoje, de receber comentários, assim, chulos, estranhos e agressivos para nada. Não recebi nada disso, a gente recebeu perguntas de verdade, as pessoas têm dúvidas. Então, assim, por que não ser um veículo, um canal de comunicação honesta sobre isso? Honesta. Claro que tem. Então, gente, assim, quero isso, muito... não tem dúvida sobre sexo. Quero a gente muito... tem a vida inteira, não adianta. Você pode ter uma vida sexual ativa há 30 anos e ainda assim você fala, cara, mas... Não, quem achar que já sabe tudo, vai parar no tempo. O negócio tá mal informado. O grande lance é estar sempre aprendendo. É sempre legal aprender. É sempre bom.
Babi, pra gente encerrar, eu quero que você fale de você hoje, da sua carreira musical. Que voz, menina, que Ah, voz você obrigada. tem, Babi. O que é isso? É, É uma coisa eu muito tenho ancestral essa voz. Eu não sei, uma coisa que Pois vem, não é, é assim, uma cantora, sabe? É um troço que você vê que você tá e você é, fica muito. Eu vi uns vídeos seus, você fica muito imbuída daquilo, assim, fica meio muito possuída. emocional. É, É, toma possuída no conta. bom sentido, tá? Sim, sim, toma conta, assim. Porque aí eu não tenho defesa, né? Porque quando a gente está apresentando um programa ou atuando, né? Você também é atriz, você sabe, você tem uma barreira de proteção, não é você, é a sua concepção, mas não necessariamente. Quando você está cantando, é você. E aí, eu me lembro que a minha mãe falou, filha, o que você faz mais visceral é o canto. E talvez por isso tenha sido a coisa que eu exiba menos. Porque é uma vulnerabilidade É. muito jogada ali, né, e tal. Agora, com mais A gente se maturidade, expõe mais do que a gente se expõe mais do que controla. A gente esconde, sei não lá, controla, exato. passa, né? É, Tá. A passa por... gente, digo, É, é, o artista, na sua arte, ele se sim, expõe muito mais do que ele se esconde na é. sua. E é lindo, a vulnerabilidade é linda. Porém, cantando não tem como esconder. Você se esconde atrás de uma personagem, você se esconde através de uma pauta e tal, que você tá ali, papá, mediando, não sei o quê. Beleza. Se esconde no bom sentido, você dá vez àquela mensagem e foi. Cara, quando você está cantando, você está defendendo uma mensagem, você está defendendo uma música. E você tem que transportar a pessoa para aquele universo. Senão, não é nada. Não é nada, é só uma pessoa. Aquilo não é nada, aquilo não é nada. E aí é natural, quando eu escolho as músicas e tal, e eu canto, é muito assim, passa aqui e vai. Agora, eu ainda, assim, a gente quando é adulto é fogo, né? Porque a gente tem muito medo de errar, desafinar, não É, aguentar e tal. Então, assim, cheio de amarras. cheio de amarra, cheio de muro, cheio de bobagem. Então, o que eu tô fazendo é que todo sábado eu tô ensaiando aqui e eu abro live e falo, ó, gente, é ensaio, é processo. Porque eu acho que isso humaniza. E isso me desensibiliza para ensaiar e poder errar. E justamente aí, Claro! então foi uma coisa também, foi um É muito recurso libertador de, poder errar. é. Então, assim, Nossa! se falarem, ai, que droga, não sei o quê, tudo bem. Mas eu tô Mas aqui no não é. processo. Mas não falam, sabe por que que não É, falam? Porque quando você abre a sua live para a gente ver o seu ensaio, o que que a gente está vendo ali? A gente está vendo a Babi ensaiando na sua casa e abrindo uma intimidade muito forte. Então as é, pessoas, bem ou mal, respeitam essa é, intimidade. é, E isso, essa suposta precariedade, entre aspas, tá? Muito aspas aí, é muito acolhedora para quem está assistindo. É muito sim. interessante, é muito mais legal você ver uma pessoa nesse estágio, nesse estado, de vulnerabilidade, de acessibilidade, que também é mais acessível, do que uma pessoa que está toda montada, toda maquiada, num Que palco, já tá com tudo longe de certo. você, com um Já tá monte com de tudo coisa pensado. perfeita em volta, e fala, meu, isso aí já É, fica muito perfeito e tal. é, Esses erros, essas coisas, é. eu pelo menos amo, e eu Não, acho e que eu é uma comento. linguagem da quarentena total. Eu A gente acho que foi aprendeu muito muita coisa nessa intuitivo. quarentena. Eu aprendi muito. Foi muito intuitivo eu fazer dessa forma, né? E aí, antes foi com um violonista só, o Bruno, e aí o Bruno falou, eu vou chamar o Léo e tal. São daqui de Niterói. E aí a gente faz todo o protocolo, tipo, chega, eu tasco álcool nos caras, é muito engraçado. É E muito. Aí mergulha eles no balde de álcool gel. mergulho, e aí, tipo, eles deixam tudo deles, assim, só trazem os instrumentos, todo mundo descalço, enfim. E fica 1,5 m, 2 de cada um e tal, e vai, gente. E assim, eu E senti fala um muita pouquinho do necessidade de repertório. fazer isso. O repertório ele vai trazer muito pop rock, ele tem Marina Lima, porque eu descobri que eu posso. Eu tinha muito medo de cantar Marina Lima, porque eu tenho muito respeito, né? E o trabalho dela é muito particular, né? De uma elegância, né? Um jeito de cantar e tal, com uma intensidade, e não tem ginásticas vocais. Porque eu também ficava preocupada com isso. No Popstar eu fiquei preocupada com isso. Será que eu vou conseguir performar ginásticas vocais e isso é que o público quer para achar que eu canto legal? Porque para mim não é sobre isso, entendeu? Para mim não é sobre ficar na nota. Se eu tiver num musical, sim, no teatro musical Claro, você tem uma que tem partitura seu que é lugar, que você esperada. falou.
uma partitura que é esperada, que vem do internacional, está traduzida e tem que atingir, acabou. Então você tem que, sabe, tem que fazer aqueles movimentos. E é muscular, e vai, e faça. Então se cuide e esteja apta a fazer. Mas num canto criativo, confessional, que está criando possibilidades, aí não, aí fica mais legal. E eu consegui, antes de fechar tudo, eu consegui fazer 2 shows. Eu consegui fazer 2 shows, não meus, participar de 2 shows. Todos os sucessos da Marina Lima. Com a direção musical do Liminha. Gente, trabalhar com Liminha, ele é só, tipo, a referência do Brasil hoje, gente. O produtor. A referência. Nós temos muitos produtores bons, o Brasil é muito bom, vou te falar, muito bom. Mas o Liminha tá na estrada há muito tempo, já trabalhou com todo mundo, O cara sabe muito de música, é um animal, assim, he's a beast, musical beast, assim. E aí, quando ele resolveu, pegou a banda toda de músicos que tocaram com Marina. Então, quando eu cheguei, e são 3 cantoras, sou eu, Helga Nemetic, que também participou do Popstar comigo, e a Carol Fazu. São 3 atrizes cantoras. Porque o repertório é muito vasto. Só de sucesso em novela, Marina tem 34 sucesso. É muita coisa, gente. Maravilhosa! É um show enorme. Só em sucesso em novela. Nossa, fora sucesso que foi rádio, que foi não sei o quê. Que às vezes é uma música lá do B, mas... 29, você falou? 34. 34 sucessos. Que eles pesquisaram pra gente ver o que a gente vai cantar dela. Tinha 34 lá que era assim, hits de novela, Marina Lima. 34. É gente, muito respeito, gente. Então tem muito... e detalhe, assim, aí eu consegui, a gente ensaiou. Primeiro dia de ensaio, aí sim, não conhecia ninguém, assim, ainda. Sabia quem era quem, porque a gente sabe, né? Mas eu não conhecia. Cheguei lá pra cantar super nervosa. Pô, tô ensaiando no estúdio do Liminha. Oi? Tô cantando com a Helga, tipo... Que, pô, canta pra caramba, né, e tal, faz muito musical. E os músicos da Marina... E aí o Fernando Vidal, eu falei, meu Deus... Gente, quando eu fechei os olhos, eu tava no show dela. Porque eles tocaram com ela, porque eles compuseram com ela, tocaram no show, não eram os shows que eu fui. Quando eles tocaram no estúdio, era exatamente o mesmo som. E que honra ser você a cantar, né? Tipo, os caras tocando, esperando você, a deixa pra você entrar e tocar. Aí eu chorei, né? Mas não chorei pra eles verem, não. Eu fui chorar rapidinho ali na esquina depois, e depois eu contei, porque eu fiquei muito emocionada. Assim, é legal a gente passar por isso, sabe? A gente achar que já fez de tudo, já viveu tudo. Não é não, gente. A gente tem que se abrir pro novo. Então vai ter músicas de Marina Lima, repertório, claro, que tem Pearl Jam, né? Que eu amo cantar Black, do Pearl Jam. Eu adoro o Ed Vedder, assim. Adoro. Eu acho muito difícil a dicção do Ed Vedder. Eu acho realmente difícil. Numa época em que a gente não tinha acesso às letras do Pearl Jam, eu falei, meu Deus, eu tenho um ouvido bom, mas eu não consigo ouvir esse grunge dele, gente. Em inglês do Ed Vedder, mas ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 6 de julho. Canceriano tá perdoado. Tá tudo... Daqui a pouquinho. Pouquito. De hoje. Ah, não, hoje ainda é dia 20 e poucos. 20 e poucos. E aí, mas passa rapidinho. Daqui a pouco tu faz aniversário na noventena, que a gente tá numa noventena. E vai ter também, assim, vai ter... tem uma música que eu acho que é do Coldplay, mas que é uma cantora... Corinne Railey Bay que canta a música The Scientist, que eu acho muito bonita. Nobody said it was easy. Na, 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 na. E a voz dessa mulher, gente. Tem Nina Simone, que, poxa, grande referência para mim, porque meu pai gostava muito de Nina Simone. E Nina Simone cantou I Put a Spell on You, que eu fiz no Popstar. E eu fui muito ali na dela e também na referência da Annie Lennox, que eu adoro. Eu acho uma rocker, gente, glam rock. Só feríssima. Então, assim... Bom, e não tem, por enquanto tá tudo on hold. Como todos nós. Mas tá assim que em casa. Mas assim que os teatros reabrirem, eu vou fazer esse show no Teatro Claro RJ, que é em Copacabana, isso é certo. Eles me chamaram para fazer na época do Popstar, eu falei, peraí, deixa eu só terminar aqui essa loucura desse reality show, e a gente faz. E a gente ia fazer em março fechou, quarentena. Agora a gente ia ser em 28 de abril, não foi, enfim, mas a gente tá ensaiando. E as lives sábado, estão acontecendo aos sábados, tem um horário?
abre a sábado, câmera e vai embora. eu peço para os meninos chegarem 6h30, alguma coisa assim, que aí eu já cuidei da pequena, já deixo ela só com as coisinhas dela que ela queira fazer sozinha, o Roblox, o joguinho dela, tá de boa. E agora eu resolvi, graças a Deus, eu resolvi minha internet aqui. Eu tava com 90 mega aqui e não tava dando vazão. Porque é muito disputado, todo mundo está usando. Aí eu media naqueles sites que medem, eu falei, gente, está dando 40 e poucos megas, está craquelando, eu não consigo fazer live, estou insegura, não sei o quê. Aí vamos fazer propaganda, Predial Net, graças ao senhor, botou 350 mega aqui. Então, graças a Deus, gata. Aqui em casa não resolveu, em casa é uma porcaria. Jura? Porcaria. Uma porcaria, mas vem cá, vai acabar o tempo. Não, aqui resolveu, graças a Deus. Vamos terminar... olha, eu preciso falar o quê que eu precisava falar? As próximas. Sim. Quarta-feira, Marimun. Sexta-feira, Adriana Lessa. Já só marquei essas duas por enquanto. maravilhosas, duas maravilhosas. Maravilhosas. É. E, cara, Babi, achei incrível, adorei falar com você. Eu Você vai fazer adorei. outra desses encontros com o Jairo Bauer ou não? Tomara que sim, tomara que sim. Vai depender aí da... Depende de vocês, gente. Eu quero. Pronto, já deixo no ar aí. Vou falar com ele. Depois me passa o telefone ele. dele que eu quero chamar ele. Vou passar agora, quando acabar essa live. Vou passar agora. Porque assim, é que no início vai ser só live aqui, a gente quer fazer no YouTube. Vamos embora fazer então. Eu quero responder perguntas. Eu quero pensar junto com a galera. Tô dando aquela forcinha. Queria agradecer muito a você. Adorei. Foi demais. Nosso papo. Nossa, é muito legal. Muito legal ver como é que as pessoas estão tantos anos depois. Eu acho que você tá muito bem, assim. Não sei, tá com as ideias boas, sabe? Tô. Você tá com coisas legais pra acontecer, tá de bem com a vida, tá elaborando, é uma mulher do seu tempo também, né? Reinventando. Parada lá atrás. Não. Que linda, adorei. Tô me reinventando. Muitos beijos pra Cíntia, pra sua mãe. Obrigada, mano. Sim, mando beijo também aí. E queria agradecer as pessoas que estão aqui. Olha, gente, galera, prestigiou. Muito obrigada. Eles são muito legais. Elas. Aliás, vocês têm que se identificar para mim com seus nominhos, tá? Não só com os perfis. MTV Brasil Memórias, MTV Brasil Abril, a Gisele Beauty, que é, na verdade, o Diogo. Quem mais? Só vou ver quem tá aqui agora. Não, quem já foi embora... O Ale Moreno, maravilhoso. O Ale, que tá sempre também aqui. MTV Brasil Abril... Gente, muito obrigada. Olha, eu amo o Cello, é o do ponto. Cello é o louco do ponto. Eu chamo o louco do ponto. Então, graças a Deus, o ponto eles nunca me levaram para um abismo, não, viu? A galera só ajuda. Ai, que bom. Então... Na MTV com isso, não. E eu vou continuar com a ideia de fazer as pessoas que têm vindo nas lives falarem comigo. É que hoje, de fato, não deu de jeito nenhum, porque o papo com a Babi é ininterrompível. Não dá para interromper, né? Vocês concordam? É muita coisa, né? Mas olha, tô forte, eu acho, em todos os sentidos que eu tenho que estar. Busca espiritual, maternidade de pegar e fazer, a coisa de entender 3 gerações aqui em casa, né? 72 a 45 e 8 anos. É muito desafiador, gente. Mas que bom. Confinamento, mulherada forte. E num confinamento, né, e tal. Então a gente tem que entender esses anseios, essas percepções que são diferentes, enfim. Não é fácil tudo, assim, não é, que coisa linda, vamos... Não. Tem treta, tem, e a gente resolve. Claro, mas e se não for disso, de saber resolver. E se não for o amor, e agora, assim, eu tô de olho no calendário das faculdades, porque assim que voltar, eu quero voltar para mim, eu vou voltar no online mesmo, eu nunca estudei online a faculdade, mas que faculdade de psicologia presencial, né? Mas agora que tem que ser online, então beleza, bora pro online, já avisei lá, falei, me avisem quando eu voltar, né, o próximo semestre, que eu quero me inscrever de novo. Eu acho que cursar psicologia vai me dar muito embasamento e vai evitar questionamentos tipo, ela fala de qual lugar? Não, bora, vamos estudar, vamos falar. Eu sei de onde eu estou falando, mas se eu tiver os teóricos para me embasar, eu acho que eu vou ficar mais legal, né? Você está no 2º ano, é isso? Eu tô indo pro 5º período, eu parei um ano, né? Eu parei 6 meses do Popstar, porque, assim, impossível fazer os dois. Eu gosto de fazer faculdade, tipo, CR 9 ponto, entendeu? Eu gosto de ter nota alta.
Eu gosto de aprender, eu não tô lá só pra... Sim. A quem eu vou enganar? Se eu não estudar, eu vou enganar quem? A mim mesmo. É lógico, não é pra passar de ano, já foi essa fase. Tô fazendo faculdade porque papai e mamãe pediram. Não foi. Não. Então, assim, parei nesses 6 meses de Popstar e parei nos primeiros 6 meses porque eu ia fazer meu show. Mas aí veio pandemia. Vai voltar, vai ver, vai dar tudo certo. Mas aí a gente vai aprendendo essas coisas todas aí que a gente viu, né? Que são novidades. Total. Então, Babi, querida, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Assinem a nossa petição. Quando voltar tudo, eu vou fazer o Marinando. Inscrevam-se no canal da Marina, chama Marinando. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, que eu quero aquecer muito bem com vocês também, chama I Am Babi Xavier. Também estou reestruturando lá e a galera do YouTube é bem engajada, né? É bem legal a galera do YouTube, eu tô amando, assim. Então, sempre que eu gravo uma live, eu faço um videozinho pro YouTube, dizendo, olha, vê minha live, cara. Muito legal, assim, eu tô ficando apaixonadinha com o YouTube, enfim, né? E é isso, e assistam o filme que ela dirigiu, chamado Califórnia, e assistam, que vai ser meu programa agora à noite, A Canção da Volta, em que ela atua. Assistam lá no Amazon Prime, tá, gente? Obrigada, você fez as propagandas todas. Deixa que eu falo, porque é constrangedor a gente fazer de nós mesmos. Não, mas eu falo... Amiga que faz pra amiga, maravilhosa. Mas eu falo porque é bom, gente, é bom. Quando não é bom, a gente fala, amiga, valeu. Mas é bom, é muito bom, inclusive. Então, assim, assistam porque faz a diferença na concepção do que é o nosso cinema, né? Então, tá bom? Bom, poxa, brigadíssima. Então, estamos nas lives no YouTube e a gente continua se frequentando. Obrigada, querida. Aí, ó. Vou mandar, depois a gente vê o que ficou faltando, a postura, Solange Frazão, mandar para você. Tinha uma outra coisa que eu tinha que mandar para você. Mas enfim, vai lembrando qualquer coisa, me cobra. O telefone do Jairo. Isso, para chamar ele. Tá bom, beijo, gente. Tá. Um beijo enorme, adorei. Tchau, tchau. Beijo.